Diferente do homem branco, o indígena não se separa em classes sociais. Todos têm os mesmos direitos e recebem o mesmo tratamento. A terra pertence a todos e a caça é dividida igualmente entre os habitantes da tribo. Apenas os instrumentos de trabalho são de propriedade individual. A divisão do trabalho é feita por sexo e idade. As mulheres são responsáveis pelas crianças, comida, plantio e colheita. Os homens ficam encarregados da caça, pesca, derrubada de árvores e guerra, os trabalhos mais pesados. Na tribo, o cacique faz o papel de chefe, organiza e orienta os índios. O pajé é o sacerdote, aquele que recebe mensagem dos deuses e por isso também é curandeiro. Os índios acreditam nas forças da natureza e na volta dos antepassados. Fazem rituais, cerimônias e festas para os deuses e espíritos. O responsável por passar estes conhecimentos aos habitantes da tribo é o pajé. Alguns índios têm o costume de enterrar os pertences pessoais do morto junto com o corpo, o que prova que eles acreditam numa vida após a morte. A oca, os lugares onde eles moram, é uma habitação típica dos povos indígenas. As ocas são construídas coletivamente, ou seja, com a participação de vários integrantes da tribo. São grandes, podendo chegar a até 40 metros de comprimento. Seu tamanho é justificado, pois várias famílias de índios habitam uma mesma oca. Internamente, esse tipo de habitação não possui divisões. São instaladas na parte interna da oca diversas redes que os índios usam para dormir. A estrutura das ocas são bastante resistentes, pois elas são construídas com a utilização de taquaras e troncos de árvore. A cobertura é feita de folhas de palmeiras ou palha. Uma oca pode durar mais de 20 anos. As ocas não possuem janelas, porém a ventilação ocorre através de portas e dos frisos entre as taquaras da parede. Costumam apresentar de 1 a 3 portas apenas. Uma oca de tamanho grande pode levar de 10 a 15 dias para ser construída, com o trabalho de 20 a 30 índios. Isentos de agrotóxicos e produtos químicos, os índios são muito mais saudáveis e têm uma alimentação baseada em produtos extraídos da natureza. Consomem diariamente frutas, verduras, legumes, raízes, carnes, cereais e castanhas, além de terem intensa atividade física, o que resulta em indivíduos fortes, saudáveis e felizes. Casos de obesidade, estresse e depressão passam longe das tribos. Além de trabalharem, os índios também se divertem. Nas aldeias, eles fazem festas, danças e jogos. Porém, estas formas de divertimento possuem significados religiosos e sociais. Dentre os jogos, por exemplo, destacam-se as lutas. Estas são realizadas como uma forma de treinamento para guerras e também para desenvolver a parte física dos índios. Atualmente, segundo pesquisas do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, 734 mil pessoas se declaram como indígenas, mas, segundo a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, se considerarmos como índio somente as pessoas que habitam as reservas indígenas, o número do IBGE reduziria para 358 mil indígenas, com sua grande maioria concentrada nas regiões do Nordeste, Amazônia e Centro-Oeste. O Ministério Público e a Polícia Federal estão investigando a suspeita de ocorrência de um massacre de índios numa tribo isolada na Amazônia. A denúncia surgiu no mês... Essa daqui é nossa terra! Mas as próprias pessoas que estão em instâncias de poder, que são como a Câmara dos Deputados, por exemplo, o Congresso Nacional, onde que os deputados levantam lá no palanque, lá, vão lá, falam muito mal da questão indígena, insultam o conflito aqui na região sul. Aqui apenas são as reservas indígenas no Brasil, né? Onde tem uma reserva indígena, tem uma riqueza embaixo dela. Temos que mudar isso daí. Mas nós não temos hoje em dia mais autonomia para mudar isso daí. Entregou-se tanto nossa nação que chegamos a esse ponto. Mas dá para mudar o nosso país. Isso aqui é só reserva indígena. Está faltando quilombolas, é outra brincadeira. Eu fui num quilombola em Eldorado Paulista. Olha, o
O afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada. Eu acho que nem para procriadores serve mais. Mais R$1 bilhão por ano gastado com eles. Né? É o agronegócio, né? A maioria dos donos de terra dentro do Estado brasileiro são parlamentares, são deputados federais, são estaduais, são senadores. Então todo esse povo aí são tudo contrário ao direito indígena, ao direito daquele que vive da terra, que sobrevive da terra, né? Então isso não é só a mídia, mas a mídia, como ela também tem uma repercussão muito grande, geralmente quando ela levanta um tema, ela não ajuda para a gente quebrar o preconceito, ela ajuda a fortalecer ainda mais esse preconceito por parte da sociedade. E a sociedade, muitas vezes, por desconhecimento e nesses 514 anos ter deixado a história dos povos indígenas do Brasil fora da história brasileira, porque a gente só conhece a história da colonização no Brasil, a gente não conhece a história que os indígenas foram dizimados aqui no nosso país, né? Nós éramos 5 milhões de indígenas no começo, quando foi ocupado o Brasil aqui pelos portugueses, e hoje nós não passamos de 750 mil índios no Brasil, né? Então de 5 milhões para 750 mil, foi muitos povos, muitas etnias foram dizimadas durante todo esse processo para que o Brasil chegasse a hoje essa potência mundial que é, né? Que é a sexta ou a quinta potência mundial, hoje é a economia mundial, né? Então muitos indígenas pagaram com suas vidas, né? Muitos povos foram dizimados. A importância das nossas terras demarcadas é para a nossa sobrevivência, mas em momento nenhum a gente quer conflito com pequenos agricultores e principalmente com a sociedade muito preconceituosa que é a sociedade sul-brasileira, né? Ela é muito preconceituosa. Então não é fácil você ser indigenista hoje no Brasil. O indigenista é inimigo do não índio. A partir da hora que ele assumiu um papel como o defensor da causa indígena, ele se vira inimigo do Estado.